Fala, meus jovens! Você já reparou que, no mundinho dos carros, todo mundo fala sempre dos mesmos 3 ou 4 modelos, como se o resto fosse tudo lixo? Você abre site de anúncio, é sempre a mesma ladainha. Mais vendido, queridinho, líder de categoria. Enquanto isso, tem um monte de carrão completo, confiável, confortável, cheio de tecnologia, largado no fundo do pátio, tomando sol e poeira, porque o brasileiro tem preguiça de pesquisar. Hoje o papo é justamente sobre esses esquecidos do rolê. Carros subestimados que o povão olha torto, mas que entregam muito mais do que parecem. Coisa com motor bom, lista de equipamento grande, segurança decente e preço de ninguém me quer. Ou seja, a receita perfeita para você que não quer pagar caro em carro pelado só porque ele passa em propaganda na novela. Então, antes da gente começar a cavucar essas pérolas escondidas, já faz o seguinte, senta o dedo no like aí embaixo, não dói, não quebra a tela e ajuda esse vídeo a chegar em mais gente que está quase financiando bomba achando que é oportunidade. Deixa o like, ajeita o fone, porque agora eu vou te mostrar 5 carros que o brasileiro despreza e que talvez sejam exatamente o que faltava na sua garagem. Outro dia, eu estava na boca do caixa do posto de gasolina, pagando o choro que é encher o tanque do meu carro, e vejo um sujeito do meu lado com a mangueira espetada num Chevrolet Equinox 2019. Ele olhava para a bomba de combustível com aquela cara de quem está vendo o extrato do cartão de crédito depois do feriado, um misto de orgulho e pânico. Eu só balancei a cabeça e pensei, tá aí um cara que entendeu o jogo, ou tá prestes a pedir falência. A Equinox, meu chapa, é o maior exemplo de ame-o ou deixe-o que a GM já fez. O brasileiro olhou para esse armário importado do México e teve 2 reações. A primeira foi olhar para o motor 2.0 turbo de 262 cavalos, da versão Premier, o verdadeiro motivo da nossa conversa, e pensar, meu Deus, que foguete! A segunda foi olhar para o consumo desse mesmo motor e pensar, meu Deus, preciso vender um órgão. E é exatamente por isso que esse carro é ouro puro para quem é esperto. O medo da galera é o seu maior trunfo. Vamos ser claros, essa Equinox com motor 2.0 é um muscle car com crachá de SUV familiar. Ela anda, e não é andar bem, é andar de um jeito que humilha muito o sedã que se paga de esportivo. Você está na estrada, precisa de uma ultrapassagem e uma pisadinha transforma aquela sala de estar com rodas num míssil. O câmbio de 9 marchas e a tração integral, nas versões mais caras, fazem o trabalho sujo sem você nem perceber. É um carro que te dá um poder que você nem sabia que precisava, até usar pela primeira vez. Aí você olha para dentro e a covardia continua. Som da Bose que te faz ouvir até a respiração do cantor, banco que vibra para te avisar que você está fazendo besteira no trânsito. É um nível de mimo, de tecnologia, que simplesmente não existe nos seus concorrentes diretos da mesma época. O mercado, apavorado com o consumo e com a fama de importado caro, fez o que sempre faz, jogou o preço lá no chão. O primeiro dono, que pagou uma fortuna, amargou uma desvalorização que fez o real parecer uma moeda forte. E agora, essa nave, esse foguete de madame, aparece na sua frente por valores que começam na casa dos 100 mil reais. 100 mil! Em 2025, com essa grana, você compra um carro popular que vem com a dignidade como item opcional. Aqui, você leva para casa um SUV que te entrega desempenho de esportivo, conforto de carro de luxo e espaço para levar a família, o cachorro e a mudança. O pulo do gato, procure com calma. O motor 2.0 saiu de linha em 2019, então muitos modelos desse ano já vieram com 1.5 turbo, que é mais manso e econômico. Se você quer a ignorância pura, o seu alvo é o 2.0. É uma escolha. Você quer ser o melhor amigo do frentista e o rei da estrada, ou quer só um SUV espaçoso e honesto? De qualquer forma, é uma oportunidade absurda de ter muito, mas muito carro pagando o preço de carrinho. E aí, meu rei, vai de foguete que bebe ou de carroça que te economiza o troco do pão? Eu imagino a cena. Pátio de seminovos, um monte de Corolla e Civic tudo cheio de dedo na lataria, vendedor sorrindo de orelha a orelha e lá no canto, parado, limpinho, esquecido, tá ele, Hyundai Elantra 2018. Com aquela cara de eu faço tudo o que eles fazem, às vezes até melhor, mas ninguém me chama pra brincar. E é aí que entra você, o ser pensante no meio da manada. O Elantra 2018 é aquele típico carro que apanha da fama, não da mecânica. O brasileiro é tão traumatizado por marca e revenda fácil que ignora um sedã médio que, em teste de revista séria, sempre se saiu bem em conforto, consumo e acabamento.
Não é carro-bomba, não é experimento, não é projeto chinês de terça-feira. É um sedã bem acertado, moderno para o ano dele e com aquela cara mais séria, mais executivo, que envelheceu muito melhor que muito carro com cara de Pokémon. Debaixo do capô, o 2.0 Flex com câmbio automático de 6 marchas é a definição do "tá ótimo assim". Não é foguete, mas também não passa vergonha. Anda direitinho, entra em estrada, ultrapassa sem você ter que rezar o terço e o câmbio é aquele feijão com arroz que qualquer mecânico decente sabe mexer. Nada de dupla embreagem temperamental, nada de CVT de scooter gigante gritando no seu ouvido. É receita tradicional, justamente por isso, confiável pra caramba. No consumo, ele não vai te deixar rico, mas também não vai te afundar. Com gasolina, faz ali na casa dos 10 km por litro na cidade e uns 13 km por litro na estrada, dependendo do pé e do trânsito, números que vários testes na época já mostravam. Para um sedã médio 2.0 automático, tá ótimo. É aquele carro que você usa no dia a dia sem ficar olhando para o marcador de combustível igual conta bancária depois do fim de semana. Por dentro é onde muita gente se surpreende. O carro é bem montado, acabamento honesto, ergonomia boa e nada daquele visual de carro básico inflado. Na época, ele brigava em equipamentos com os queridinhos japoneses, e muitas versões traziam coisa que muito sedã famoso só via em catálogo: chave presencial, toque de refinamento nos materiais, central multimídia decente, banco confortável, posição de dirigir boa. É um carro gostoso de usar. Você entra, senta, ajusta tudo rapidinho e sai andando sem drama. Confiabilidade? As estatísticas e a experiência do povo que tem mostram que o Elantra é daqueles que, fazendo manutenção em dia, só aparece em oficina para troca de óleo, filtro e revisão básica. Peça mecânica não é nenhum inferno. Muita coisa compartilha com outros Hyundai vendidos aqui, iX35 por exemplo. Então o drama maior costuma ser lataria e farol se bater, como em qualquer importado. Ou seja, se você não dirigir como um kamikaze, a chance de problema sério é pequena. E agora vem a parte que interessa, o bolso. Um Elantra 2018 hoje você já começa a achar na casa dos R$80 mil para cima, dependendo de quilômetro e estado. Com esses mesmos 80 mil, em 2025, o que o Zero Quente oferece? Um hatch 1.0 pelado, com interior de plástico duro, 3 botões no painel e um motor gritando para acompanhar o fluxo. No Elantra você está levando um sedã médio de respeito, confortável, bem equipado, com motor 2.0, espaço decente para família e porte de carro de gente grande. Ele não tem o respeito que merece porque não se chama Corolla nem Civic, e é exatamente por isso que ele é interessante para quem tem um pouco mais de cérebro que preconceito. É carro para quem quer fugir da mesmice, quer conforto, confiabilidade, consumo ok e não faz questão de pagar carro só para falar que tem o mais vendido. Resumindo na maldade, o Elantra 2018 é aquele cara quieto da sala que ninguém repara, mas que no fim do ano tá com as melhores notas. A turma inteira correndo atrás dos populares inflados e você com o sedã médio completo, confiável e mais barato. Se isto não é oportunidade, eu não sei mais o que é. Imagina a cena. Você entra num pátio de usados, o vendedor já vem com aquele script decorado de sempre. Corolla pra cá, Civic pra lá, e lá no fundo, meio largado, tá um Ford Focus Fastback Titanium Plus 2018 olhando pra você com aquela cara de "eu sou muito carro pra esse lugar, mas ninguém me respeita". Esse é o nível de injustiça que a gente vive no Brasil. O Focus sempre teve a fama de ter o melhor acerto de chassi da categoria. E não é papo de fã-clube, é coisa que teste de revista séria repete há anos. Direção precisa, suspensão independente atrás, carro que faz curva sorrindo enquanto os outros se apoiam na carroceria igual van lotada. O Fastback 2018 é literalmente o último suspiro desse projeto aqui no Brasil, a despedida digna de um sedã que guiava melhor que muito hatch metido a esportivo. Debaixo do capô, o 2.0 Direct Flex é outro que não recebe o crédito que merece. Injeção direta, quase 180 cavalos no álculo, torque de sobra, câmbio automático de 6 marchas convencional, nessa fase já sem aquele trauma do Power Shift nos 2.0, tudo casadinho para te entregar um carro que anda muito bem e não fica implorando redução na estrada. Não é só anda bem para um sedã médio, ele anda bem, ponto. E ainda assim, muita gente olha para ele e só pensa: "Ah, Ford saiu do Brasil, vou fugir". Quem entende, agradece.
Na versão Titanium Plus, o negócio fica ainda mais engraçado. É aquele pacote que, quando você compara a ficha técnica lá de 2018 com muito carro 0 km de hoje, dá até vergonha para os lançamentos. Tem 6 airbags, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, piloto automático, sensor para tudo quanto é lado, bancos de couro, chave presencial, partida por botão, central multimídia Sync 3 com Android Auto e CarPlay e a cereja do bolo, estacionamento automático. Isso mesmo, o carro faz baliza sozinho, enquanto muito SUV 2024 ainda te entrega só um bip sem vergonha no para-choque traseiro. Por dentro, não é carro de plástico de isopor. O acabamento é bom, ergonomia acertada, posição de dirigir baixa, mais carro de quem gosta de dirigir do que carro de quem gosta de aparecer. O porta-malas dá conta da família, o espaço traseiro é ok, não é sofá de RAV4, mas leva adultos sem tortura. É aquele sedã que você consegue usar no dia a dia, viajar com a patroa e ainda se divertir no caminho, porque ele conversa com você na estrada. A suspensão segura buraco, segura curva e não desmonta fácil, coisa que sempre rendeu elogio em teste de longa duração. E por que esse carrão vive encalhado? Porque o brasileiro tem memória seletiva. Lembra do Power Shift problema, lembra que a Ford fechou fábrica, mas não lê uma linha sobre o que é esse 2.0 com câmbio automático novo, nem olha o tanto de Focus rodando forte por aí com 100, 150 mil quilômetros nas costas sem drama estrutural. Resultado, o carro é tratado como bomba em potencial, quando na prática, se você pegar um bem cuidado, com histórico de revisão direitinho, tem tudo para ser uma das melhores relações diversão/conteúdo-dinheiro do mercado. Agora vem a parte que separa o trouxa do ligeiro: preço. Um Focus Fastback Titanium Plus 2018 completão hoje começa a aparecer na faixa dos R$70 mil para cima, dependendo de quilômetro e estado. Com esses mesmos 70 conto, em 2025 você pega o quê de zero? Um hatchzinho 1.0 aspirado pelado, com roda de ferro, painel de plástico duro e desempenho de carrinho de churros. No Focus, você está levando um sedã médio, com motor forte, pacote de segurança respeitável, tecnologia que ainda dá pau em muito lançamento e um dos melhores acertos de chassi que esse país já viu em carro de gente normal. Se você é daquele tipo que compra carro pela capa do livro e pelo que o cunhado fala no churrasco, vai passar longe desse Focus e pagar carro em coisa pior. Agora, se você sabe ler ficha técnica, olhar teste, dirigir e sentir o carro, esse 2018 é ouro puro ignorado no meio da prateleira. Carrão que muita gente pula sem nem olhar, e é exatamente por isso que ele pode ser o melhor negócio da sua lista. Toda vez que aparece um Eclipse Cross 2020 no retrovisor, dá para saber que o dono é diferenciado. Ou ele sabe muito de carro, ou comprou sem ninguém opinar. Porque vamos combinar, quase ninguém lembra que esse treco existe no Brasil. E é justamente aí que mora a graça da história. A Mitsubishi pegou o nome Eclipse, que era de cupê esportivo, enfiou num SUV cupê e o povo já torceu o nariz de cara. Ah, mataram Eclipse! Enquanto isso, o carro em si é um baita projeto. Motor 1.5 turbo moderno, CVT daqueles mais refinados com simulação de marchas, que não fica urrando igual carro 1.0 com escapamento furado. Anda direitinho, é esperto o suficiente para cidade e estrada, e é bem mais liso do que a galera imagina. Em vários testes sérios, sempre elogiaram o acerto de câmbio e conforto. Por dentro, ele passa longe de SUV de entrada. Banco bom, posição de dirigir alta, acabamento decente, painel bem resolvido, central multimídia ok, não é um iPad da Apple, mas faz o serviço. Versões mais completas com teto panorâmico, head-up display, piloto automático, um caminhão de airbag, controle de estabilidade, tração nas top, aqueles mimos que muito SUV 0 km 1.0 de hoje só vem em sonho molhado de catálogo. É carro para rodar todo dia sem sofrimento, com aquele jeitão meio futurista, meio diferente, que o brasileiro medroso chama de esquisito. O povo esquece dele por 3 motivos: marca que sumiu dos holofotes, desenho diferente e medo de peça. Só que mecânica é Mitsubishi, não é marca de micro-ondas de promoção. O conjunto é consagrado lá fora. O câmbio CVT desse carro é justamente um dos mais elogiados em suavidade, e quem tem e faz manutenção decente vive tranquilo. Peça mecânica você acha, e o que aperta um pouco mais é lataria e frufru de acabamento, como todo importado de nicho. Nada que justifique o abandono que ele leva nos classificados. Agora, a parte que te interessa mais que todo esse papo: preço.
Hoje dá para começar a achar Eclipse Cross 2020 na casa dos R$110 mil para cima, dependendo de versão e estado. Com essa grana, em 2025, você pega o quê de zero? SUVzinho 1.0 pelado, painel de plástico duro, 3 botõezinhos e motor pedindo arrego na subida do prédio. No Mitsubishi, você entra num SUV médio estiloso, bem equipado, com câmbio CVT refinado, bom de rodar e com aquele ar de carro de quem sabe o que comprou, não de quem foi empurrado na concessionária. Resumindo na sinceridade, Eclipse Cross 2020 é o tipo de carro que o brasileiro ignora por birra e falta de informação. E isso, para quem pensa com a cabeça e não com o logo da grade, é oportunidade escancarada. Se você quer fugir da mesmice, ter muito carro por um preço que ainda faz sentido e não tem medo de ser o único da rua com um, esse aí merece fácil entrar na sua lista. Vou te falar a real, se o brasileiro soubesse metade do que esse carro entrega, Chevrolet Cruze LTZ 2018 não parava em locadora. Pátio de loja nem um dia. Mas graças ao combo modinha de SUV, mais trauma antigo de GM, mais medo de turbo, ele virou exatamente o que você quer. Oportunidade pronta, embaladinha. O que esse Cruze faz de melhor é ser equilibrado. Não é carro de tiozão igual muito sedã 1.8 manco, e também não é aquelas bombas fantasiadas de esportivo que vivem de guincho. O 1.4 turbo dele com câmbio automático de 6 marchas é um casamento muito bem feito. Teste sério de época já mostrava isso, anda muito bem, responde rápido e ainda assim consegue ser econômico. Na cidade, com pé decente, ele faz consumo de carro 1.6. Na estrada, se andar civilizado, fica ali naquela casa de número que muito 1.0 turbinado sua para chegar. Só que aqui você tem conforto, silêncio e torque de gente grande. A graça do LTZ é que não é só motorzinho esperto, é pacote. Você senta no banco e já vê que não tá num carro qualquer. Chave presencial, partida no botão, banco de couro, MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré, sensor para tudo quanto é lado, 6 airbags, controle de estabilidade e tração, acabamento bem montado. Na época, ele já era o sedã médio mais tecnológico da turma, e hoje ainda passa vergonha em muito carro 0 km que se acha premium e vem com painel de plástico duro e 2 tomadas USB como grande novidade. Na hora de dirigir, é aquele tipo de carro que te passa confiança, sem ficar se exibindo. Direção elétrica bem calibrada, suspensão independente atrás, comportamento em curva muito correto, freio que responde. Você não precisa ser entusiasta, mas se gostar minimamente de dirigir, vai perceber que ele é mais carro do que parece. Não é aquele sedã molenga que balança a alma em curva. É estável, firme, mas ainda confortável para usar no dia a dia e viajar sem a família te xingar. Ah, mas e a confiabilidade? E o 1.4 turbo? E blá blá blá? Esse papo vem muito mais de preconceito que de fato. Os longos testes e relatos de dono mostram o seguinte: fazendo revisão decente, óleo no prazo, combustível que não pareça água de enchente, esse motor aguenta o tranco numa boa. O câmbio AT6 é velho conhecido, nada de experimento mirabolante. Tem seus pontos para ficar de olho, como qualquer carro mais moderno, sistema de arrefecimento, mangueirinha, reservatório, bobina, sensor chato, mas nada que transforme o carro em vilão. É manutenção de carro atual, não de carro soviético. E é aí que vem o ouro da história. O povo corre de Cruze usado, e você, se souber olhar, ri por mir. Último, porque o primeiro dono pagou caro, tomou uma desvalorização bonita e abriu caminho para o segundo dono fazer negócio. Hoje, um Cruze LTZ 2018, bonitinho, completo, com histórico certinho, começa a aparecer ali na faixa de R$89 mil para cima. Com esses mesmos 89 conto, em 2025, o que você leva a zero? Um hatch 1.0 pelado, com painel triste e desempenho deu pro gasto. No Cruze, você leva sedã médio turbo, bem equipado, confortável, seguro e com cara de carro de gente grande. Resumindo sem enrolar, é carrão que muita gente ignora por medo de logo na grade e fofoca de internet. Para quem pesquisa, dirige, olha a ficha técnica e não compra só pelo que o cunhado do churrasco falou, o Cruze LTZ 2018 é exatamente o tipo de usado que faz sentido. Muito carro, muita tecnologia, ótimo conjunto mecânico por um valor que ainda cabe na realidade. Se você queria um sedã moderno, gostoso de guiar, econômico para o que anda e com cara de responsável, esse aí merece fácil entrar na sua lista antes que o povo descubra e estrague a brincadeira. Então é isso, meus jovens. 5 carrões que o Brasil insiste em ignorar, mas que o cara ligeiro olha e enxerga uma placa neon escrita: oportunidade.
Enquanto a maioria tá aí pagando o preço de rim em carro zero pelado, com painel de plástico e motor pedindo arrego, você já sabe que dá para sentar em coisa muito mais completa, mais segura, mais gostosa de dirigir e, muitas vezes, até mais econômica, pagando o mesmo ou menos. Esses subestimados são exatamente o tipo de carro que separa quem compra com a cabeça de quem compra com o adesivo da concessionária. Minha opinião sincera, se depois desse vídeo você continuar achando que só queridinho de revenda presta, aí não é mais falta de informação, é teimosia mesmo. O mercado já fez o favor de desvalorizar por preconceito, o primeiro dono já tomou a pancada. Se você souber escolher bem, é só colher o fruto. Agora eu quero saber de você, qual desses esquecidos de luxo você teria coragem de colocar na garagem? Você já teve algum subestimado que te surpreendeu ou ainda está preso no mundinho Corolla, Civic e afins? Comenta aí embaixo, solta a experiência, discorde de mim, xinga com educação, o importante é participar. E se esse vídeo te ajudou a abrir o olho e fugir de roubada disfarçada de carro zero, já se inscreve no canal para não perder as próximas listas e análises sinceronas. Aqui a gente não passa pano pra moda, só para quem faz conta. Fechou? Então se inscreve, comenta, aí bora pra próxima, que ainda tem muita lasanha de respeito e muito carrão injustiçado pra gente desenterrar.